Oi, gente, aqui é a professora Emerite. Hoje nós vamos discutir a intoxicação por metais pesados com foco no chumbo e mercúrio. Essa aula foi baseada no capítulo de toxicologia ambiental do livro do Goodman. Vamos lá então. Os metais pesados, eles são elementos que se situam entre o cobre e o chumbo na tabela periódica. E eles ganharam essa denominação de metais pesados pelo fato de apresentarem uma densidade elevada, normalmente acima de 4 gramas por centímetro cúbico. Os metais, eles são elementos que são encontrados normalmente, quando em seu estado puro, na sua forma sólida, com exceção aí ao mercúrio, que em temperatura ambiente pode ser encontrado, na verdade, na sua forma líquida. Os metais, eles são caracterizados pelo seu brilho, pela sua dureza, pela sua boa condutividade elétrica e de calor. Além do fato dos metais terem a característica de interagirem com diversas biomoléculas, dando então para eles esse elevado nível de reatividade. O organismo ele não possui mecanismos de metabolização efetiva dos metais. E devido a isso, os metais eles podem sofrer bioacumulação. Além disso, é importante a gente ressaltar que nem todos os metais são agentes tóxicos. Muitos eles vão desempenhar funções vitais no organismo, como cobalto, cobre, o manganês, o vanádio, o estrôncio, o zinco. Eles têm diversas funções, auxiliar na produção de hemácias, compor estrutura de enzimas, entre outras. Então, eles são classificados normalmente como elementos essenciais. Por outro lado, se esses metais se encontram em altas concentrações no organismo, aí sim eles podem passar a desempenhar efeitos tóxicos. Outros metais, como mercúrio, chumbo, por exemplo, eles não existem naturalmente em nenhum organismo e não desempenham nem função nutricional, nem função bioquímica, nem em animal, nem em planta. Ou seja, a presença desses metais, ela pode ser considerada prejudicial em qualquer concentração, já que eles não possuem função dentro do organismo. E pela sua capacidade de bioacumulação, eles vão poder, quando em altas concentrações, provocar até mesmo doenças graves. Esse tipo de metal que não desempenha função essencial, eles são então classificados como microcontaminantes. Então, dessa forma, a gente poderia então ter 3 categorias: os metais considerados essenciais, elementos essenciais, microcontaminantes e aqueles que são elementos essenciais, mas que, quando em altas concentrações, podem passar então a desempenhar efeitos tóxicos no organismo humano. Então, agora a gente vai iniciar descrevendo de forma mais específica das características da intoxicação por esses metais, iniciando então pelo chumbo. O chumbo ele é um dos metais mais antigos utilizados pelo homem em diversas atividades e a exposição ao chumbo ela vai levar a uma ampla faixa de consequências para a saúde humana. Contudo, somente agora o impacto de uma exposição crônica a baixos níveis de chumbo passou a ser avaliado. A intoxicação por esse metal é denominada de saturnismo, isso porque os romanos acreditavam que Saturno havia concedido esse metal a eles. A utilização do chumbo no Brasil, assim como no restante do mundo, é principalmente na fabricação de baterias de automóveis pela indústria automobilística. Além disso, o chumbo pode ser utilizado na fabricação de pesos para pesca e na fabricação de tintas.
Em relação a esse uso de chumbo nas tintas, o Brasil estabeleceu restrições para esse uso em 2008 por meio de uma lei federal que limitou as concentrações de chumbo em tintas para 0,06%. O grande problema do chumbo nessas tintas é quando as paredes que foram pintadas, elas precisam de algum tipo de manutenção, e aí essa parede é lixada. O pó, então, carregando ali o chumbo, ele poderia, então, ser inalado, ele pode, né, ser inalado pelas pessoas. Fora o fato de quando essa parede começa a soltar lascas ali, essas lascas de tinta podem também ser ingeridas por crianças pequenas. O chumbo ainda pode ser utilizado na fabricação de vidros coloridos, em encanamentos, na indústria de armamentos, projéteis, né, eles contêm aí chumbo. Então, pessoas que trabalham na indústria de armamento, assim como aqueles que trabalham com armamento, também se expõem a maiores níveis de chumbo. A indústria de plástico, PVC, de borracha, e de forma histórica, né, o Brasil ele utilizou chumbo como antidetonante de gasolina até 1989, quando o chumbo foi retirado e trocado pelo etanol anidro. Nessa época, só a retirada do chumbo da gasolina já reduziu a poluição do ar em mais de 90% ao chumbo. Então, essas atividades são as principais atividades que envolvem utilização de chumbo, fora atividades de soldagem, e aí as pessoas que têm essas atividades se expõem a uma maior concentração de chumbo. As principais vias de exposição ao chumbo são a via respiratória, que é a principal via no caso da exposição ocupacional, e a via oral, que acontece principalmente em crianças pequenas, que podem entrar em contato com o chumbo a partir de lascas de tintas, material empoeirado e pelo próprio solo contaminado. Importante a gente lembrar que o chumbo ele não é degradado, então ele vai permanecer nesse ambiente. O jejum aumenta a absorção oral do chumbo, as deficiências de cálcio, ferro também, assim como a absorção em crianças é maior do que a absorção em adultos. Uma outra forma de exposição ao chumbo, uma forma mais incomum, é aquela causada por projéteis alojados nos tecidos. Então, esses projéteis de armas de fogo, eles podem liberar gradualmente o seu conteúdo ali de chumbo, e isso pode promover um quadro de saturnismo. 99% do chumbo se apresenta ligado à hemoglobina no sangue. E a partir daí, o chumbo sofre distribuição para os tecidos moles, principalmente epitélio renal e fígado. Posteriormente, o chumbo vai ser redistribuído, principalmente para os ossos, dentes e cabelo. Então, o principal sítio de bioacumulação do chumbo são os ossos. E os ossos em crescimento podem apresentar uma acumulação ainda maior de chumbo, formando então as linhas de chumbo que podem inclusive ser visualizadas em exames radiográficos. Em períodos de mobilização óssea, como acontece na gravidez, na lactação, na velhice, pode ocorrer então picos de liberação desse chumbo que estava acumulado nos ossos, e isso pode agudizar um quadro de intoxicação pelo chumbo. A meia-vida do chumbo no sangue e nos tecidos, né, é uma meia-vida que varia em torno de 30 a 40 dias, enquanto a meia-vida do chumbo nos ossos é estimada entre 20 e 30 anos. A principal forma de eliminação do chumbo do organismo é a partir da urina. Existe uma pequena quantidade excretada a partir da bile, e suor, o leite também podem ser responsáveis, né, por uma pequena parte da eliminação da excreção do chumbo. A toxicidade do chumbo resulta principalmente na mimetização molecular com outros metais.
O chumbo ele pode tomar o lugar do zinco, do cálcio em várias proteínas. E isso vai resultar tanto na alteração da estrutura proteica quanto na sua função. Além disso, outras ações do chumbo são descritas, como inibição da função enzimática, geração de estresse oxidativo, alteração na sinalização celular, rompimento de membranas, de células e de organelas. Então, o chumbo ele não tem um único alvo molecular, ele atua em várias biomoléculas. Por conta disso, vários órgãos podem ser acometidos pela exposição ao chumbo, mas principalmente o sistema nervoso central, a medula óssea e o sistema renal. Em relação às ações do chumbo no sistema nervoso central, é bem descrito que o chumbo é capaz de interferir na formação de sinapses, na migração neuronal e na interação entre neurônios e células da glia. A principal preocupação com a exposição do chumbo em baixas concentrações normalmente é o atraso cognitivo e as alterações comportamentais. Níveis séricos de 5 a 20 microgramas por decilitro de chumbo já demonstraram que em crianças elas são capazes de diminuir o QI mesmo na ausência de outros sintomas. E o feto, né, e crianças com certeza são muito mais sensíveis aos efeitos do chumbo do que os adultos. Em adultos, a exposição a 30 microgramas por decilitro de chumbo já pode causar sintomas comportamentais e sintomas cognitivos, principalmente irritabilidade, anorexia, redução do libido, transtorno do sono, redução da coordenação motora. Ainda pode se associar à diminuição do QI, diminuição de desempenho em avaliações. Em concentrações mais altas, principalmente aí em torno de 100 microgramas de decilitro, o chumbo ele já seria capaz, inclusive, de romper, de alterar a permeabilidade da barreira hematoencefálica. E esse seria o efeito responsável aí pelos quadros de encefalopatia nessas concentrações mais altas. Além da encefalopatia, o chumbo pode aumentar a pressão intracraniana, causar coma, convulsões e até mesmo morte. O chumbo ainda, principalmente em trabalhadores expostos cronicamente, ele pode levar a alguns déficits neuromusculares, principalmente, né, a queda de pulso e a queda do pé. Essas manifestações elas eram muito mais, né, anteriormente elas eram muito mais frequentes, principalmente associadas a pintores, mas atualmente pela regulamentação em relação ao uso do chumbo nas tintas, elas são mais raras. Em crianças, esse quadro de encefalopatia ele já pode acontecer em concentrações mais baixas de chumbo. Então, em torno de 70 microgramas por decilitro de chumbo sanguíneo já pode causar um quadro de encefalopatia em crianças. O chumbo ele vai alterar várias vias de transmissão do sistema nervoso central. As vias dopaminérgicas, glutaminérgica e a via colinérgica são vias que podem ser alteradas aí pela exposição ao chumbo. Exemplos clássicos desse efeito do chumbo a nível de sistema nervoso central podem ser a insanidade de Van Gogh, e muito atribuída à intoxicação por chumbo, né, muito frequente nas tintas a óleo também, e principalmente nos tons terrosos utilizados por Van Gogh, onde a concentração de chumbo era ainda maior. O artista brasileiro Cândido Portinari também sofreu os efeitos da intoxicação pelo chumbo, pela sua exposição crônica às tintas a óleo, que contém alto conteúdo de chumbo. Em 1952, quando ele foi convidado para pintar os painéis Guerra e Paz para a ONU, ele já sabia que a sua saúde estava bem debilitada devido à exposição crônica ao chumbo. Mas mesmo assim, o artista ele decidiu finalizar esse trabalho,
que foi um dos mais importantes da sua carreira. Bem, o sistema hematológico também é muito sensível, também sofre aí com a toxicidade pelo chumbo. E a principal manifestação da toxicidade no chumbo seria o desenvolvimento de uma anemia, que pode ser tanto normocítica quanto microcítica e hipocrômica, muito similar àquela anemia por deficiência de ferro. O quadro de anemia, ele pode ter vários mecanismos, entre eles a inibição de enzimas envolvidas na síntese do heme. Então, as duas principais enzimas que são comprovadamente inibidas são a delta-aminolevulinato desidratase, assim como a ferroquelatase. A ferroquelatase, ela é uma enzima que tem como função incorporar o ferro à protoporfirina 9, então ela faz essa incorporação do ferro, dando origem aí ao heme. Quando a ferroquelatase está inibida, o que acontece é que o zinco se incorpora no local do ferro e dá origem então a zincoprotoporfirina 9, que é inclusive utilizado como um biomarcador de exposição ou intoxicação ao chumbo. Além disso, a delta-aminolevulinato desidratase, quando essa enzima está inibida, as concentrações de delta-ALA são elevadas, se encontram elevadas na urina, assim como dosagens plasmáticas. E isso também é um indicador de exposição ou intoxicação pelo chumbo. Então a gente percebe, né? Elevação dos níveis de protoporfirina 9, aumento da excreção urinária do ácido delta-aminolevulínico, do delta-ALA, como mecanismos aí dessa anemia. Além disso, é possível que o chumbo gere uma certa fragilidade da membrana eritrocitária e isso seria responsável por uma diminuição da meia-vida que também é observada. E na intoxicação do chumbo, um outro achado laboratorial até interessante é a presença do pontilhado basofílico em hemácias. Essas hemácias aqui, como a gente está vendo na figura, elas ficam com esses grânulos, né, basofílicos aí no seu citoplasma. Isso se deve à inibição de uma outra enzima, que é a pirimidina 5-nucleotidase. A pirimidina 5-nucleotidase, ela é uma enzima que é responsável por degradar o RNA ribossomal dos eritrócitos e a inibição dessa enzima vai levar ao acúmulo de nucleotídeos de pirimidina nesses eritrócitos. Esse acúmulo de nucleotídeos vai também ocasionar uma redução da meia-vida eritrocitária. E todos esses mecanismos em conjunto vão causar, então, um quadro de anemia muito frequente nas intoxicações pelo chumbo. O sistema renal também sofre e é sensível aos efeitos do chumbo. Ocorre frequentemente uma diminuição das taxas de filtração glomerular e normalmente esse quadro ele é associado, correlacionado com o quadro de hipertensão arterial. Os trabalhos, alguns eles não classificam, não detalham exatamente por quais mecanismos do chumbo causaria essa lesão renal, mas se sabe que mesmo níveis baixos de chumbo, em torno de 10 microgramas por decilitro, eles já seriam capazes de levar a uma diminuição das taxas de filtração glomerular. Níveis mais altos de chumbo, como 30 microgramas, já levariam quadros de proteinúria, enquanto níveis mais altos, como 50 microgramas por decilitro, já levariam aí a um quadro de nefropatia tubular proximal. Alguns trabalhos mais recentes têm classificado a lesão renal em dois tipos. O primeiro seria a disfunção tubular renal reversível, esse seria um quadro mais frequente em crianças expostas de forma aguda ao chumbo por via oral. E esse quadro é caracterizado por alteração da função mitocondrial, assim como citomegalia de células epiteliais dos túbulos proximais. O segundo quadro já seria um quadro de nefropatia intersticial irreversível,
Esse já seria mais frequente em trabalhadores que são cronicamente expostos ao chumbo por via inalatória. E nesse caso, a característica seria uma atrofia das células tubulares ou um quadro de fibrose intersticial progressiva. A lesão renal, então, ela vai levar a uma diminuição da excreção de vários compostos nitrogenados e o acúmulo desses compostos no sangue, como a ureia, o ácido úrico, a anina e outros. A diminuição da excreção renal de ácido úrico, então, se relaciona a um quadro de gota, que pode acontecer, denominado, então, de gota saturnínica, e pode ser presente, então, nesses pacientes com intoxicação crônica pelo chumbo devido a esse acúmulo de ácido úrico. São fatores de riscos, né, para a lesão renal, a hipertensão arterial, assim como o diabetes mellitus. A exposição pelo chumbo também se associa a uma elevação da pressão arterial. Então, vários trabalhos eles têm mostrado essa associação entre o chumbo e a elevação da pressão. Mesmo adultos que foram expostos ao chumbo quando crianças ou adolescentes, mesmo na fase adulta eles mantêm ainda essa pressão arterial elevada, mesmo na ausência de uma exposição recente ao chumbo, indicando então que a elevação da pressão arterial ela pode ter relação principalmente com aquele chumbo que está bioacumulado nos ossos. Os mecanismos eles não são tão claros, mas acredita-se que o chumbo ele aumente as espécies reativas do oxigênio, que reagem então com o óxido nítrico e então a vasodilatação mediada pelo óxido nítrico ela seria diminuída e isso poderia então se associar a esse quadro de hipertensão. Existem outros mecanismos propostos, mas também não é um mecanismo muito claro ainda. O que a gente precisa sempre se lembrar é que existe então uma provável associação entre a exposição ao chumbo e a elevação da pressão arterial. Os trabalhos também mostram uma elevação do risco de morte por doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares em indivíduos cronicamente expostos. Alguns trabalhos eles têm feito aí um contraponto, levantando que a contribuição do chumbo na elevação da pressão arterial, comparada com outros fatores que também podem afetar a pressão ao longo da vida, ela parece ser uma contribuição pequena. Ainda assim, em estudos, em animais, eles demonstraram claramente uma elevação da pressão arterial mediada pelo chumbo. E isso sobre todos os controles aí dos estudos experimentais. Em relação aos órgãos reprodutores, tem sido associado à exposição em doses elevadas de chumbo a um maior risco, então, de frequência de abortos, natimortalidade, mas isso principalmente naquelas mulheres expostas a uma dose elevada de chumbo. O chumbo, ele atravessa a barreira placentária e isso poderia, então, mesmo em doses baixas de chumbo, levar a prejuízos do desenvolvimento físico e cognitivo. Nos homens também, o chumbo ele pode exercer algum efeito sobre o sistema reprodutor. Isso é caracterizado principalmente pela diminuição da contagem dos espermatozoides, assim como diminuição da mobilidade, da motilidade dessas células. Isso foi observado principalmente em concentrações de chumbo entre 40 e 50 microgramas por decilitro. As células musculares lisas intestinais, elas são sensíveis à ação do chumbo. E uma exposição ao chumbo pode levar então ao desenvolvimento de um gosto metálico na boca, um quadro de anorexia, desconforto abdominal e mal-estar associado com constipação. Esse quadro de constipação ocasionalmente pode ser trocado por um quadro de diarreia.
E uma exposição em um nível maior de chumbo, normalmente 100 a 200 microgramas, pode dar origem então a um quadro agudo de espasmos intestinais dolorosos, que é conhecido então como cólica saturnínica. Esse sintoma, ele é frequente em crianças e auxilia no diagnóstico de uma exposição aguda. Além disso, ocorre o desenvolvimento dessas chamadas de linha de Burton. São as linhas de chumbo na gengiva, normalmente indivíduos expostos cronicamente ao chumbo e que apresentam uma higiene dental precária. O chumbo ele vai reagir então com o enxofre liberado aí pela ação microbiana, dando origem então ao sulfeto de chumbo que se deposita na gengiva. Essa manifestação auxilia então em relação a uma exposição crônica ao chumbo. Então, o diagnóstico de uma exposição ao chumbo ou de uma intoxicação pode ser realizado pela dosagem de biomarcadores de exposição, que seria uma dosagem direta de chumbo ou no sangue ou na urina, ou ainda por biomarcadores de efeito. Entre os biomarcadores de efeito seriam principalmente aqueles associados à via de síntese do heme. Entre esses marcadores, nós temos então a dosagem do ácido delta-aminolevulínico urinário, o delta-ALA, como nós vimos que com a inibição da delta-aminolevulinato desidratase, ocorreria então um aumento do delta-ALA e esse poderia ser detectado na urina. Além disso, nós falamos que a inibição da ferroquelatase levaria então a possibilidade da protoporfirina 9 ser associada ao zinco, levando então à formação da zinco-protoporfirina, ou ainda o acúmulo então de protoporfirina 9 na sua forma livre, não associada ao zinco. Esses também são biomarcadores de efeitos. Fora a avaliação da diminuição da atividade da delta-aminolevulinato desidratase. Essa enzima, então, que é uma das mais sensíveis à inibição pelo chumbo, também pode ser alvo do diagnóstico e servir, então, como biomarcador de efeito. No Brasil, o diagnóstico da intoxicação pelo chumbo segue a norma regulamentadora 7, que é uma norma do Ministério do Trabalho. De acordo com essa norma, a detecção de chumbo no sangue, que é um dos parâmetros mais utilizados aqui no Brasil, ele tem como valor de referência 40 microgramas, como vocês podem ver na tabela, e o índice biológico máximo permitido de chumbo no sangue seria 60 microgramas. Já a detecção de ácido delta-aminolevulínico, o delta-ALA urinário, o valor de referência são 4,5 miligramas de creatinina e o índice biológico máximo permitido 10 miligramas. Em relação a uma outra dosagem que é feita no sangue, a dosagem de zinco-protoporfirina, o valor de referência são 40 microgramas e o índice biológico máximo permitido 100 microgramas. Então esses são os parâmetros, os valores de referência de acordo com a norma regulamentadora. Só em relação à zinco-protoporfirina é bom ressaltar que essa elevação de zinco-protoporfirina ela não é específica apenas da intoxicação pelo chumbo, quadro de anemia ferropriva ou uma dieta mesmo pobre em chumbo pode levar ao aumento de zinco-protoporfirina no sangue. Então, só uma atenção em relação a esse falso positivo possível, em um caso de anemia por ferro. Bem, como a gente viu anteriormente, então existem esses parâmetros biológicos dos níveis de chumbo, tanto nível de chumbo sanguíneo, o delta-ALA urinário, dosagem de zinco-protoporfirina, que obedecem então os valores da norma regulamentadora 7.
Só em relação a esses achados, é importante a gente pensar que aquelas elevações de zinco protoporfirina no sangue, elas só são observadas em exposições mais crônicas. Portanto, uma concentração de chumbo aí acima de 30 microgramas por decilitro, sem essa elevação de zinco protoporfirina, isso provavelmente indica uma infecção recente. Outras análises laboratoriais, como um hemograma que demonstre uma anemia normocrômica e normocítica ou microcítica hipocrômica, a presença do pontilhado basofílico que nós mostramos inicialmente e um nível sanguíneo alto de protoporfirina 9, eles também são achados laboratoriais que auxiliam no diagnóstico dessa intoxicação por chumbo. Em relação ao tratamento, a medida mais importante de tratamento da intoxicação por chumbo é a interrupção da exposição, ou seja, na maioria dos casos vai ser o afastamento da atividade de trabalho. É muito importante também a hidratação oral. Então, em casos de uma exposição em níveis baixos, isso daí já pode ser suficiente. O afastamento da atividade que exponha ao chumbo associado com uma boa hidratação. Em casos de uma exposição em altas concentrações, uma intoxicação aguda em altas concentrações, ou mesmo uma intoxicação crônica, onde os níveis de chumbo já estejam em níveis elevados, normalmente entre 45 e 70 microgramas por decilitro, já pode ser utilizado a terapia com quelante. O quelante mais utilizado, no caso da intoxicação por chumbo, é o EDTA, o ácido etileno diaminotetracético. Só que assim, a quelação ela só vai ser indicada nesses quadros mais graves, onde realmente existe uma evidente manifestação clínica dessa intoxicação pelo chumbo. O quelante ele vai reduzir as concentrações sanguíneas de chumbo, assim como as concentrações de chumbo nos tecidos moles, mas ela vai exercer pouco efeito sobre aquele chumbo que está bioacumulado nos ossos. Existe na literatura o relato de uma mobilização. Então, por exemplo, quando o indivíduo usa o quelante e a concentração do chumbo no sangue, nos tecidos moles diminui, aquele chumbo que está no osso é mobilizado e é lançado na circulação novamente. Então, isso pode acontecer, esse reequilíbrio. E aí, isso causaria, então, um efeito rebote. Mas esses são casos mais raros. Então, realmente, a terapia com o quelante, não existe um consenso, um esquema terapêutico fechado. No Brasil, o uso do EDTA, ele, então, fica reservado para esses quadros mais graves, normalmente acima de 70 microgramas, com evidências clínicas de uma intoxicação pelo chumbo. Que a gente poderia fazer esse uso. Então, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. E é isso aí, pessoal. Bons estudos!